Então vamos lá para o nosso bate-papo desse dia 2 de junho, sábado já, agora são 00:02. O tema de hoje do nosso bate-papo é: mude seus pensamentos e você estará mudando o seu destino. Mude seus pensamentos e você estará mudando os seus destinos. Tem um Provérbios que eu gosto muito, livro de Provérbios escrito por Salomão. Salomão foi o cara mais inteligente que já existiu, né? Ele fala assim, numa linguagem mais arcaica, ele fala assim: cuidado, sobre tudo que você deve guardar, guarde seus pensamentos, porque do coração procedem os fluxos de vida. Já na linguagem de hoje, fala de uma maneira um pouco mais diferente, eu gosto um pouquinho dessa versão. Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou repetir de tão importante que é: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso é muito verdade, porque os nossos pensamentos, fazendo aqui uma linha de raciocínio, um pensamento ele sempre produz uma emoção. Quando você deixa que um pensamento venha e prevaleça na sua cabeça, ele vai promover uma emoção boa ou má. E toda emoção produz uma vontade, e toda vontade produz uma atitude. Então nós fazemos baseado no que nós queremos. E nós queremos baseado no que nós sentimos. E nós sentimos baseado no que nós pensamos. Então, quando você faz uma coisa inúmeras vezes, passa a se tornar um hábito. O hábito determina o seu caráter. O hábito de ser uma pessoa correta, honesta, diz que você é uma pessoa de bom caráter. Pessoas com um conjunto de hábitos errados, passar as pessoas para trás, roubar e outra. Digamos que essa pessoa tem um caráter deturpado. E o caráter determina o seu destino, ou seja, para onde você vai. E muitas vezes nós não estamos muito felizes com aquilo que estamos escolhendo, vivendo. Por quê? E as pessoas dizem: eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de comportamento, eu não posso mais agir assim, eu não posso mais ser grosseiro, eu não posso ser mais estúpido, eu não posso ser um marido frio, eu não posso ser mais distante, eu não posso ser dessa pessoa que não consegue se aprofundar, eu não consigo ter um relacionamento profundo com as pessoas, eu não consigo ter um relacionamento profundo com Deus, por que eu sou assim? Eu não quero fazer isso. Isso é fruto de um conjunto de ideias que prevalecem na sua cabeça. São pensamentos que foram enraizados ao longo do tempo. E esses pensamentos vão produzir uma emoção. E essa emoção produzir uma vontade, uma atitude. Eu estava fazendo um estudo aqui. 95% das nossas atitudes são reações ou escolhas, ou são reações automáticas. O estudo foi feito que 95% do que você faz é baseado em informações que são reações automáticas. Você não pensa mais, você já faz. Tipo assim, se alguém pisa no seu pé, dependendo do seu jeito de ser, ou te perdoa, tudo bem, ou tem uma reação errada. Então, 95% das nossas atitudes ou escolhas são reações automáticas, porque estão gravadas no nosso subconsciente. 5% das nossas atitudes, escolhas e ações são baseadas em informações recentes, ou seja, coisas que você acabou de ouvir. Só que tem um detalhe: a maioria das nossas decisões são baseadas em informações que já estão impregnadas, porque essas informações ou reações automáticas são baseadas em informações permanentes. Então vamos lá. 95% que eu faço é baseado em informações, são reações automáticas, porque elas são informações permanentes, coisas que eu já vivenciei, já vivi, já assimilei, e só 5% são informações transitórias e passageiras. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo bíblico para a gente matar essa conversa. Filho pródigo, tá certo? O filho pródigo é uma parábola que Jesus conta que tinha 2 filhos e um pai. Ele era um grande fazendeiro e o filho pródigo, num dado momento, chegou para ele: pai, dá-me a minha parte da herança, dá-me a parte da herança. Tá? E o pai conta a história que realmente dividiu todos os bens pela metade e deu para o filho mais moço. Como nós sabemos, herança se divide quando o pai deixa de existir, não é? No caso, o filho desonrou o pai, porque é como se o pai não tivesse mais vivo para ele. Então, mesmo assim, nessa história contada por Jesus, o pai libera, e o filho pródigo vai e pega esse dinheiro e gasta como bem entende. Agora presta atenção: o que levou um jovem, né? Se você conhece essa história, você vai concordar comigo. O que levou um jovem que vivia uma segurança familiar, tinha tudo pela frente,
tinha uma vida saudável, tinha uma vida abençoada, pegou esse dinheiro e foi lá gastar com um monte de coisas. O irmão velho disse que gastou com prostitutas, com festas, com os amigos, e gastou todo o dinheiro. E nessa parábola conta que depois ele começou a passar fome, que os amigos o abandonaram, que os amigos deram as costas para ele. Já viu essa história em algum lugar? E depois ele começou a passar fome e foi trabalhar numa fazenda de porcos. Para o povo oriental, porco é um animal impuro, né? E trabalhar com porco é uma desonra muito grande, não é? Tem algumas culturas que eles não comem carne de porco, mas nem por decreto, porque eles consideram ainda hoje o animal porco um animal impuro. Mas pare e pense, o que leva uma pessoa que tem tudo de bom, uma família, um pai, uma mãe, de repente dar uma pernada em tudo isso e cair nessa vida e dar cabeçada e se arrebentar? Um simples pensamento. O que leva um marido, de repente, bem casado, não existe família perfeita, gente, não existe mulher perfeita, marido perfeito, filho perfeito, não existe vida perfeita, isso é ilusão, né? Mas que leva um marido, uma esposa, de repente, jogar a família para o alto, desistir de tudo e se aventurar num relacionamento e que depois vai virar desencadeado num processo de dor, de perda, de frustração, de remorso, de culpa, um pensamento. Então os pensamentos, eles vêm, e eles sempre vêm mediante o que a gente está vivendo. Por exemplo, há um boato correndo na internet, quero acreditar que não é verdade, mas já ouvi de várias pessoas, de várias fontes, que a greve vai começar segunda-feira de novo, né? Então, o que está gerando nas pessoas? Insegurança. Está gerando nas pessoas medo, porque segundo as pessoas que eu converso, não, eu conversei com fulano, com Beltrano, e de fato a coisa vai pegar fogo. Então gera insegurança isso, são ideias que vêm à nossa mente, e esses pensamentos fazem a gente sentir alguma coisa que não é boa, e leva a gente a tomar uma atitude de desespero. E isso acontece não só nesse momento que nós vivemos no Brasil, mas isso pode acontecer no seu casamento, na sua família, no seu ministério, porque o mal ele é real. O mal ele existe. E ele também é uma das fontes de ideias malignas. Ele também se utiliza das circunstâncias, das pessoas, das circunstâncias, para gerar pensamentos de aterradores no seu coração. Para quê? Para você ter um sentimento ruim, uma atitude errada e uma consequência errada. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Talvez eu esteja falando com alguém que está se identificando com essa palavra, porque em algum momento veio um pensamento, você acreditou que era correto, que era bom, e você tomou uma decisão, e essa decisão não foi a melhor, e hoje você vive e amarga as consequências dessa decisão equivocada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente escuta. Porque notícias ruins, elas trazem sentimentos, produzem sentimentos de insegurança. E talvez você não está se sentindo seguro por causa do contexto que vivemos hoje, mas por causa do contexto que você vive. O contexto dentro do seu trabalho, o contexto dentro da sua casa, do seu contexto de relacionamento. Talvez você seja noivo, noiva, casado, solteiro, namora, talvez você se sinta só. Então o contexto que você vive faz você pensar e traz pensamentos que geram sentimentos de desespero, de abandono, de insegurança, não é? De tristeza. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que existem pensamentos bons e maus. Os pensamentos maus, infelizmente, você não precisa fazer nenhum tipo de esforço dantesco para pensar coisa ruim. Brota. Pode perceber que a gente sempre tem um mau juízo das pessoas, a gente sempre pensa no pior. Infelizmente, isso é a cultura. Isso faz parte do contexto que a gente vive. Então, de repente, você olha para uma situação, olha para alguém, olha para o erro de alguém, sempre vem uma coisa ruim. É o que brota. Talvez a gente não aceite esse pensamento, nem dê seguimento a ele, mas é o que vem. Para você perceber, isso acontece na natureza. Quando você tem um terreno lá e quer plantar algo bom, uma árvore frutífera, uma grama ou uma flor, alguma coisa, pode perceber que quando você compra aquela muda, coloca ali, automaticamente
vai começar a nascer capim, tiririca, erva daninha. Por quê? Porque a erva daninha, você não precisa semear, ela já está ali. Então, infelizmente, as coisas ruins, elas estão aí a todo momento, no Face, no YouTube, na mídia. E essas coisas vão fazendo você pensar. E pior não é isso, é fazer você sentir, e aí vai você agir. E uma decisão errada pode levar você a viver o drama do filho pródigo. O filho pródigo pôs tudo a perder. E vamos dizer uma coisa, Jesus contou essa parábola porque o mal quer que você tome uma decisão equivocada. E existem decisões que a gente toma que dá para voltar atrás. Tipo assim, você saiu hoje à noite, acho que não vai fazer frio, e de repente você vai com uma roupa, uma camisa só e passa um frio doido. Mas isso dá para consertar. Mas existem decisões que nós tomamos que não tem volta, que não tem como retroceder, porque temos que conviver com a consequência. Então nós temos que tomar cuidado muito com aquilo que a gente pensa, com o que você está pensando. Qual é a proposta aqui? O filho pródigo, ele foi humilde, ele voltou atrás, ele falou, sabe, eu errei, eu vou voltar para casa, eu vou pedir perdão para meu pai, eu vou pedir perdão para ele, e vou pedir perdão para Deus. E você conhece a história, o pai perdoou o filho, o pai restaurou a vida do filho, e eu creio que Deus quer fazer o mesmo com você. Primeiro, toma cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. De tanto você pensar, desculpa a redundância, o mesmo pensamento por inúmeras vezes, você acaba acreditando nessa verdade. Já ouviu falar de gravidez psicológica? Pois é a mulher encana que está grávida e ela fica pensando naquilo e ela começa a ter sintomas de gravidez. E isso é real. Porque a mente, a Bíblia diz em Provérbios, assim como imagina a sua alma, assim é. Então, o que o mal quer fazer? Que você assimile pensamentos de desânimo, de derrota, de desespero, de desalento, desencanto, tristeza, pensamentos depressivos, para que esses pensamentos eles tomem corpo dentro do seu coração e, assim sendo, você viva em função deles. Você passa a viver em função desses pensamentos, porque eles vão produzir emoções negativas. As pessoas, já aconteceu de manhã você acordar e você sentir tristeza, desânimo, ansiedade? É porque em algum momento você pensou em pensamentos dessa origem que gerou essa emoção. Então a Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado muito com aquilo que a gente pensa. Então qual é a proposta que Deus nos dá? Mude a maneira de pensar. Por quê? Porque na psicologia não existe você tirar uma informação, dizer, não posso pensar nisso. Só o fato de você dizer, não posso pensar, eu já estou pensando. Né? Então o que acontece? Há uma ideia que já está dentro de você, ela só é removida quando você a substitui com uma outra informação. E o que a Bíblia é? A informação do céu para você. A Bíblia nada mais é uma carta de amor de Deus para você, onde Deus quer te ajudar, onde quer te sustentar, te encorajar a prosseguir e avançar, para que tudo que você vê, tudo que você percebe, ouve, não prevaleça, não predomine no seu coração, mas a vontade de Deus prevaleça no seu coração. Não sei se você já trabalhou no arquivo Word. O arquivo Word, só para você entender essa questão vou mudar de novo o tema aqui, voltando a falar, por que agimos como agimos. Né? Eu disse, 95% das nossas atitudes são escolhas, são reações automáticas. Você faz sem pensar. De tanto você pensar, já vira um hábito. E 5% são atitudes ou reações baseadas em informações recentes. Agora, as pessoas passam por algum tipo de problema, muito tempo, ela acaba absorvendo aquela ideia e acaba vivendo de acordo com aquela ideia, mesmo não sendo verdade. Então, muitas pessoas falam, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque essas informações são informações permanentes. Desde pequena ela ouviu, você não presta, você é incapaz, você não consegue, não vai dar certo. E essas informações se tornaram permanentes. E todos nós temos informações permanentes no nosso coração, boas e más. Nós precisamos identificar quais são as informações que não batem em linha com a vontade de Deus e eliminá-las do nosso coração. Então, se você trabalha no arquivo Word, vamos entender o que é informação permanente e transitória. Está trabalhando no arquivo Word, fez um texto de 10 páginas. Se acabar a força, se você chutar o botão e desligar o computador, blau, blau, já foi. Você perdeu toda a informação, porque ela estava na memória, não memória permanente, mas na memória transitória. Se você quer que tudo que você digitou fique armazenado, você tem que apertar o botão salvar. Então,
Quando você ouve o Marcelo falando com você aqui, olha, Deus te ama, Deus quer te ajudar, você fica, que legal. Mas toda essa informação que você ouviu de mim ou de outras pessoas, que são coisas boas, está na memória que não é permanente, está na memória transitória. E você não salvou. E amanhã você vai sentir como se nada tivesse sido falado hoje. Talvez você vá a uma igreja lá e o pastor pregou e você, nossa, que mensagem era para mim. Você volta para casa feliz. No dia seguinte, o que aconteceu? É como se não tivesse ouvido nada. Por quê? Porque você não salvou aquilo que você ouviu. Você esteve só numa informação transitória ou passageira, não era permanente. Então, como que você salva isso? Como que você pega essa informação que vem de Deus, tipo, eu vou curar você, eu vou tirar você dessa situação? Há promessas assim na palavra de Deus, que são promessas que não são vazias, são promessas de Deus. Deus ama você, Deus quer te ajudar, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer pegar você como pegou o filho pródigo de onde ele estava e dar uma dignidade para ele. Agora, isso não é conversa, isso não é blá blá blá, isso não é conta carochinha, é verdade. Deus disse isso na sua palavra. E por que a gente não vive isso? Por que a gente não experimenta isso, vivencia, degusta, saboreia? E prova isso, porque tudo que a gente ouve fica nessa memória transitória, passageira, e não é salvado no nosso coração, ou não é salvo, desculpa, é salvo no nosso coração, não é salvo. Então, eu vou ensinar para você uma coisa que tem me ajudado muito. Eu vou dar um exemplo aqui de Josué capítulo 1, versículo 8. Não sei se você sabe dessa história. Moisés era o grande cara que libertou o povo do Egito e pegou esse povo, quase 2 milhões de pessoas, e tirou do Egito, cruzou o Mar Vermelho, estava indo em direção à Terra Prometida. Moisés tenta entrar pela primeira vez com aquele povo, eles não acreditam, morrem no deserto, grande parte deles. Josué acaba sendo o substituto dele, tá? Josué agora é o substituto de Moisés. Então, o que acontece agora? Deus fala para Josué que tinha 85 anos. Não cesse de falar o livro desta lei. Pensa nele de dia e de noite. Procure fazer conforme o que nele está escrito. Somente assim os seus caminhos prosperarão e serás bem-sucedido. Diz assim, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que Deus está dizendo para o Josué é o seguinte, você tem 85 anos, Moisés acabou de morrer, você se sente perdido, você não se sente capacitado para liderar esse povo, mas você é. Porque eu estou com você, eu vou te ajudar. E mesmo Deus diz hoje para você, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou te dar ânimo. Você vai conseguir. Deus não criou você para o fracasso, Deus não criou você para o insucesso, Deus não criou você para a tristeza, Deus não criou você para a depressão. Você é o filho de Deus, Deus ama você, querido, Deus ama você, querida. Agora, como salvar essa informação? Nós precisamos ouvir isso, mas não só ouvir uma vez e esquecer. Nós precisamos pensar nisso. Lembre-se que quando você passa por uma crise financeira e todo dia você pensa nos problemas financeiros, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de repente esses pensamentos ganham corpo dentro de você e você tem uma postura de derrota, de fracasso, de desânimo. Você acha que você nunca vai sair disso, que a sua vida nunca vai passar disso, porque sempre vai ser crise, sempre, sempre, sempre. O que aconteceu? Essa informação de crise se tornou uma informação permanente. E tudo que você faz, fala, é baseado nessa informação permanente. Agora, se Deus diz para você, olha querido, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te levantar, eu vou te ajudar a você recuperar a sua vida, a pessoa fica feliz na hora. Mas se ela não fizer nada por isso, essa felicidade vai desaparecer, porque essa informação ela é temporária, ela não é uma informação residente, permanente, ela é uma informação que acabou de chegar, mas não foi apertado o botão do salvar. Então Deus disse para Josué, você quer ser bem sucedido, Josué? Salve o que eu te disse, pensa nisso de dia e de noite, pensa, enche a sua cabeça disso, pensa nisso, coloque isso na sua cabeça, tipo, estou doente, vou para o hospital, eu vou morrer, não vou sair daqui vivo. O que está acontecendo? Ele está pensando na morte, pensando na doença. Então ele não tem expectativa que a vida dele vai sair. Ele acha que sempre vai ser assim. Então eu quero dizer para você, para a gente dar um desfecho nesse bate-papo, pensa no que Deus diz. Ler a Bíblia não é uma coisa de religiosidade. Já leu a Bíblia hoje? Já li. Tipo, já fez suas orações? Já. Como se fosse um checklist.
A palavra de Deus é um conjunto de ideias de Deus. Tanto que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Essa palavra logos é também ideia. Jesus é a ideia de Deus. Jesus veio trazer uma revelação da vontade de Deus para mim e para você. Agora, o que nós precisamos fazer é pegar esse logos e transformar em rema. É pensar nele, meditar, pensar o que Deus disse mesmo. Eu sei que o médico disse que eu estou piorando, mas o que Deus disse em Isaías 53, 4 e 5? Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. O que diz Salmo 103, verso 2? É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Deus está dizendo que Ele sara todas as minhas enfermidades. Estou passando uma crise financeira, não tenho dinheiro para nada. O que diz Filipenses 4,19? O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Que diz Salmo 113, versículos 5 e 6, salvo erro, diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, e que se curva para ver os céus e a terra? Do pó ele levanta o pequeno, e do lixo ele ergue o necessitado, e faz sentar com os príncipes do seu povo. Nós temos que pensar no que Deus diz, não no que os outros estão dizendo. Nós temos que encher a nossa mente com aquilo que Deus falou, criar essa expectativa, porque Deus não é brincadeira, Deus não é político, Deus não é um homem que mente, que faz promessas para ganhar o nosso voto. Deus é o teu Pai, Ele te ama, Ele quer te ajudar, mas Ele não pode obrigar você a acreditar. Por isso Ele fala de várias formas, de várias maneiras, para que nós nos apoderemos disso. Se Deus está tentando falar isso para você, você que está assistindo esse vídeo, você acha que isso foi coincidência? Não, Deus usou a minha vida e está usando para falar para você, mais uma vez: eu te amo, eu quero te ajudar, a esperança para você, nem tudo está perdido, mas você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você tem que pensar em linha com os meus pensamentos, e a palavra de Deus, a Bíblia, é o conjunto das ideias de Deus para você e para mim, queridos. Então Deus falou: pensa de dia e de noite, não pare de falar o que nela está escrito. Por que falar a promessa? Não sei se você sabe, a fala comanda, mexe com, ativa com a SAR, Sistema de Ativação Reticular, que comanda o foco. Então, quando você fala, o seu cérebro presta atenção. E se você começa a falar só coisas de derrota, de fracasso, de desânimo, é nisso que o seu cérebro vai por foco. Ele só vê derrota, só vê defeito, só irá ver incapacidades, impossibilidades. E assim, você não tem expectativa e fé para ver o milagre de Deus. Então, quando você for falar, em vez de falar: isso aqui está tudo perdido, essa pessoa não tem jeito, a minha vida está uma desgraça, minha vida está uma porcaria, ainda que esteja, falar muda. Falar melhora, desabafar traz mudança, pelo contrário, reforça. E pior, você ouve o que você diz, você vai se retroalimentando de desânimo, de derrota, de tristeza, de solidão, de miséria. E ao invés de Deus te ajudar, Ele não pode fazer nada, porque você não está dando liberdade para Ele. Declare o que Deus prometeu, fale. Quando Jesus, por exemplo, foi chamado para orar pela filha de Jairo, a menina tinha 12 anos, estava quase morrendo, e quando Jesus encontra com Jairo, logo depois a menina morreu. Quando Jesus diz assim para Jairo: vamos para casa do mesmo jeito, chegou lá, o que ele falou para todo mundo? Viu, ela não está morta, está dormindo. O pessoal deu risada na cara de Jesus. Que loucura, ela está morta. Não, porque Jesus não queria confirmar a morte com a sua boca. Ele declarou aquilo que Deus havia dito sobre a menina: ela vai viver. Então, por favor, não se veja como um fracassado, como um derrotado, como um fim de linha, como alguém que não tem mais saída, porque não é assim que Deus o vê. Não é assim que Deus a vê. Deus vê você como um filho precioso e preciosa. E Deus quer que você mude o seu comportamento através da sua mudança de mentalidade. Comece a pensar em linha com a palavra de Deus e comece a falar: o meu Deus suprirá toda a minha necessidade. Pelas pisaduras de Jesus, eu já estou curado. Essa doença não vai acabar comigo, porque a minha vida está na mão do meu Deus. E outra coisa, e o terceiro ponto, para a gente finalizar mesmo, procure fazer conforme tudo que nela está escrito. Que eu acho que é difícil. Muitas vezes a gente: não, eu acho que não é bem assim. Na minha opinião, eu acho que tem que ser desse jeito. Segundo o meu entender, segundo a minha ótica, eu acho que tem... Viu?
Não é seu jeito, é o jeito de Deus. A obediência é muito importante. Você que vai ao médico, o médico estudou, se graduou, fez residência, participa de congressos, lê literatura, aí você vai para o médico, todo engripado, todo arruinado, você chega lá para o médico, ai doutor, estou passando uns problemas de saúde sério, e o médico pede aqueles exames de sangue, e você faz, aí o médico fala, olha, vamos agora para o tratamento, você vai ter que fazer isso, ó, fazer caminhada, redução alimentar, você vai tirar sal, vai ter alimento A, B, C, D, e vai tomar esse remédio e tal, a pessoa pega aquilo e fala, tá legal, beleza, chega em casa não faz nada daquilo, porque ele acha que o médico não sabe, ele que sabe. Ele que está tudo lascado é que sabe. O médico estudou, que se formou, que tem informação. Não é bem assim, não. Eu posso continuar fumando. Não, eu posso comendo sal. Essa é para mim. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso... Não, ele não sabe nada. Deixa comigo. E Deus é a mesma coisa. Deus conhece onde a nossa vida vai dar. E a gente insiste em achar que somos mais inteligentes e mais sábios do que Deus. Por isso eu desafio você a fazer conforme o que Deus diz. Se Deus diz para você perdoar, perdoa. Se Deus diz para você se levantar, se levante. Se Deus diz para você buscá-lo, busque. Se Deus diz para você encher o coração com a verdade dele, encha. Porque o versículo 1, você pode ler aí Josué 1:8. Josué 1:8. Falar, meditar, pensar no que Deus disse de dia e de noite. Não quer dizer de maneira ininterrupta, estou dizendo assim, de manhã, de noite, pensar no que Deus disse diante dos problemas, falar o que Ele prometeu e fazer o que Ele disse. Somente assim, somente então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É isso que Deus quer para você, ser bem-sucedido e bem-sucedida. Quem não quer? Se eu tivesse diante de você, eu quero. Então está aí o segredo. O botão salvar da promessa de Deus está aí. Você acabou de ouvir o que eu te disse, dirigido por Deus. Salve essa informação. Pega o que foi dito, Josué 1:8. Pega aquilo que Deus prometeu. Pega versículos bíblicos que prometam vitória numa determinada área da sua vida e comece a falar isso. Pode parecer sem sentido, pode parecer, mas não é. Se Deus pedir para você fazer, faça-o, porque Deus quer te dar a vitória. Amém, queridos? Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos meus queridos que estão comigo nessa madrugada de sábado e quero pedir que o Senhor nos ajude. Eu não sou diferente deles. Quantas e quantas vezes eu sei que eu tenho que fazer e por alguma razão eu não faço. Paulo viveu isso também, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, a trocar as ideias erradas com as ideias de verdade que vem do seu coração, Pai. Nos ajude, Senhor, a pôr em prática tudo que o Senhor tem falado. Ainda que no momento que vivemos, na cultura que estamos inseridos, o normal é agir errado, o normal não é ter uma atitude correta. E parece que essas pessoas que estão vencendo e progredindo, mas nós sabemos, Pai, que tudo que o homem semeia, ele colhe um dia, e nós não queremos colher isso. A Tua palavra diz em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não tivermos desanimado. Pai, nos ajude a não desanimar e continuar fazendo o que é correto, acreditando. Para algumas pessoas isso pode ser uma doideira, uma loucura, mas nós sabemos que Tu existes e Tu és real. Tu és o nosso Pai, o nosso Emanuel, o Deus conosco. E traz cura para as pessoas que estão me assistindo agora, onde elas tiverem, se há enfermidade em alguma parte do corpo, eu repreendo essa enfermidade. Em nome de Jesus, eu declaro saúde. Se alguém está angustiado, aflito, oprimido, eu repreendo todo o mal, todo pensamento de morte, todo pensamento de desânimo, todo pensamento depressivo, sai dessa vida agora, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso consolador, Tu és o nosso fortalecedor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a mudar e fazer as mudanças necessárias, principalmente na maneira de pensar, na maneira de falar e na maneira de agir, para que nós possamos receber tudo que o nosso Deus tem reservado a nós e tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe. Deixa eu dizer uma coisa. Se você tiver um pedido de oração, escreva aí, coloque o que você quer que eu ore, eu, a Márcia, nós vamos orar ainda hoje. E se você acha que essa mensagem foi importante para o seu coração, compartilhe, coloca na sua linha de tempo, na sua timeline. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ouvi-la e possam ser tocadas também. Deixa Deus usar você. Você tem pessoas que eu não tenho e Deus quer usar você para alcançar essas pessoas. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Muito obrigado pelo privilégio de poder entrar na sua casa, na sua vida e poder conversar com você. Deus abençoe. Um beijo, uma boa noite. Meu e da Márcia para você. E até segunda-feira, fé à meia-noite, às 11h59. Tchau, tchau.